Faço... Como é que é? Eu gostaria primeiro de agradecer o convite para estar aqui nessa mesa hoje. Eu fiquei pensando, a partir de ontem e das mesas que aconteceram ontem, como é que desde o lugar, né, que a gente está trabalhando na sociologia, a gente poderia trabalhar a questão das periferias, centros degradados e segregação. Tá? Eu acho que foi uma ideia muito importante desse seminário. Bom, agradecer ao professor José Vicente e os colegas que foram os que pensaram esse seminário. Tá? Mas a partir de ontem, eu fiquei pensando como é que eu poderia encarar modifiquei algumas coisas da palestra de hoje para tratar esses temas desde a sociologia urbana, mas também desde uma perspectiva da internacionalização das cidades, que eu acho que apareceu bastante forte ontem, em algumas perguntas, tá? E principalmente na segunda mesa. Tá? Então, o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, né, a gente vem trabalhando com um projeto de pesquisa, que eu não vou tratar ele aqui, porque ele recém começou, mas eu apresentei ele um pouco no LAS esse ano e no ISA, agora recentemente, que é a questão do quarto distrito, né, e principalmente o bairro Floresta, né, e como o quarto distrito vem sendo atravessado, né, digamos, com diversas forças e diversos atores. Ah, tá. Mas está dando eco? Bom. E principalmente no bairro Floresta. Tá? Bom, então... A minha abordagem vai se dar a partir de alguns conceitos, alguns temas, tá, que acredito que esteja atravessando a problemática da cidade hoje e que, às vezes, ela é muito silenciosa, é muito simbólica, tá, é quase invisível, tá, que é a questão da internacionalização e da questão multiescalar, ou seja, como o global influencia no local, que é meio que um clássico, né, que pautou um pouco aquele livro Local e Global, o conceito de localização, que foi bem forte na década de 90, né, mas que eu acho que retorna com grande força agora, principalmente com o tema que ontem se falou aqui, da financiarização do território das cidades. Então, eu vou passar... por um tema que é bem importante, né, que foi tratado desde a década de 90, que é a questão da globalização. Tá? Nas relações internacionais, e principalmente a partir da teoria das relações internacionais, a gente fala bastante nessa questão das interdependências globais, né, da interdependência dos Estados. Tá? E o Castells trabalhou bastante nisso na era da informação, mas a gente vem percebendo esse fenômeno, né, nessa interdependência que existe entre os estados, né, que as organizações internacionais vão tratar, mas que a gente vê também através das cidades. Então, essas relações, elas vão se intensificando cada vez mais com essas interdependências globais que existem, né? E não só no âmbito do Estado Nacional, mas dos entes subnacionais, regionais e cidades. Né? Mas isso não é um fator homogêneo, né? Como a teoria liberal das relações internacionais vai tratar da cooperação, os Estados estão em patamar igual, né? Se contrapondo os realistas, né, que dizem que a questão do poder e da guerra ela é importante. Então, o Harvey, né, ele vai trazer essa ideia para a gente de que essa globalização realmente, né, se a gente pensar em território, né, ela intensifica essa circulação do capital do trabalho, né, mas
ela cria o que ele chama desse desenvolvimento geográfico desigual, né? Que o Wallerstein, lá na questão do sistema mundo, também vai falar. Bom, a gente tem centro, semiperiferia e periferia do capitalismo. Tá? Então, bom, isso parece ser muito óbvio, né? Mas não é. Por quê? Porque isso vai se dar, a gente vai ter que pensar onde é que a gente está. Onde é que o Brasil e a América Latina está nesse momento? E começa a aparecer a questão de uma certa segregação, né, desse mundo periférico, né, da periferia, ou da semiperiferia do capitalismo, né, em que esse impacto dessa pobreza, né, dessa desigualdade do mundo vai se dar ali. Né? Então, a gente falou aqui ontem em saúde, ou hoje mesmo em saúde, em poluição, né? E a gente vê que por uma centralização de serviços nessas cidades globais, né, que a Sassen vai trazer esse conceito na década de 90, de cidade global, né, aliada à questão das empresas transnacionais, né, que vão se apresentar, então, aí como global players, né. Mas a Sassen realmente, ela traz essa ideia de cidades globais, um pouco só apresentando o contexto. Mas hoje, né, a gente vê, então, talvez por essa aliança, né, dessas cidades globais ou desse centro do capitalismo que acelerou a financiarização das cidades, ou acelerou essa questão do capital financeiro internacional no território, a gente vê hoje o que ela chama, no livro Expulsão, né, o último dela, ela vem tratar essa questão da desigualdade crescente no mundo, né, e dessas patologias do capital global e internacional, né, como ela tratou num primeiro momento dessa cidade global, né, ela vai tratar no segundo momento agora nessa questão da expulsão. Tá? E a expulsão se dá através, né, ela chama esses canais de expulsão, que ela vai dizer, né, que principalmente se dá a partir dessas políticas de austeridade, né, que é realmente o que a gente está vivendo, né, nos países, tanto nos países centrais do capitalismo como na periferia ou na semiperiferia, né? Ou seja, como é que a gente corta recurso, né, para as políticas urbanas, para a saúde, para a educação. Então, ela chama, né, a brutalidade e complexidade dessa economia global hoje, né, a partir de expulsão, a partir do que a gente está vivendo hoje. Bom, então, e as cidades, como é que elas se posicionam nesse contexto internacional, né? Elas vão tratar com a questão da internacionalização, né? Algumas estão à margem desse sistema, né? As cidades globais, elas estão no centro, mas algumas delas estão à margem desse sistema. Então, como é que elas se organizam a partir disso? Ou eles estabelecem redes entre elas, né? Redes internacionais, ou elas ficam recebendo só a exclusão, né? A desigualdade. Então, a ação internacional das cidades, seu reconhecimento, né, no contexto internacional, transforma ela como certos atores que a gente chama atores políticos. Tá? E promovem o seu território, então, elas vão promover o território utilizando ele como um recurso nessa ação internacional. Então, o território se transforma em um recurso, né? E elas conseguem fazer um tipo de uma aliança com o Estado, em alguns momentos, né? Aquelas que necessitam, né? Porque a gente sabe que, ao tratar da cidade como ator político, ela pode ter um caráter misto, né? Porque ela é uma cidade que ela tem uma proximidade com a cidadania, mas, ao mesmo tempo, ela é um ente subnacional, se a gente for tratar na questão do Estado. Né? E, então, a gente pensar na cidade internacionalizada, como a gente poderia tratar ela. Então, eu acho que aqui tem uma dicotomia, eu acho que tanto no projeto que a gente está desenvolvendo no grupo do Quarto Distrito, como nessa ação internacional das cidades,
que as cidades se dividem em dois momentos, né? Elas podem apresentar duas faces, né, que eu chamo. Uma, um território atravessado por essas forças transnacionais incontroláveis, nessas empresas transnacionais que vêm investir no território, né? Ou em outra forma de estabelecer, ou ajudar a estabelecer com que esses outros atores que atuam nas cidades estabeleçam redes internacionais solidárias, né? E aí que podem reforçar essas lutas políticas de inovação, né, democrática, inclusão social e direito à cidade, né, que tanto se falou aqui, no plano internacional através dos fóruns e organismos internacionais. Né? Isso não foi uma luta fácil, digamos. Essa inserção desses atores, ou da cidadania, ou das ONGs, ou que seja, nos âmbitos internacionais dos fóruns mundiais, não foi uma coisa fácil. Né? A partir do Habitat 2 em Istambul, se estabeleceu um certo fórum paralelo, né? Tanto dos atores internacionais como tanto das cidades, ou as representações internacionais das cidades, como dos atores sociais. Né? Habitat 3 já estava mais consolidado isso. Tá? E aí, uma pergunta agora que apareceu muito no ISA e também apareceu no LASA, e eu acho que apareceu aqui ontem também, é como é que a gente vai tratar a questão dos organismos internacionais? Né? Porque eles não são neutros. Né? A gente sempre teve uma aliança maior com as organizações das Nações Unidas, né? Mas eles não são um campo de neutralidade. Tem gente atuando ali dentro. Então, é a mesma coisa quando a gente faz aquela dissociação entre agente e estrutura. Né? Não, assim, tem gente que está comandando o processo da nova agenda urbana. Né? Tem agentes ali dentro. Né? Porque a gente trata a estrutura como se fosse uma coisa muitas vezes abstrata, né? Dissociada da questão, e que os contemporâneos vão aproximar isso. Né? Então, quer dizer, quem é que está ali dentro? Quais são as forças de poder? Né? A quem respondem? Né? Ontem mesmo, a Betânia estava falando da questão da nova agenda urbana, que a gente assistiu esse processo, né? Mas também a gente viveu lá. Né? A gente estava lá, no Habitat 3. Então, como essas ONGs conseguiram, junto com o Brasil, junto com o IPEA, que estava fazendo o informe oficial Brasil, colocar o tema direito à cidade na nova agenda urbana. Né? E no início foi muito difícil, porque era o Brasil e o Equador defendendo essa posição contra o Canadá, Japão, União Europeia, etc. Tá? Então, essa correlação de forças aí, ela aparece nessas agências. Né? Então, o Banco Mundial já é uma coisa mais óbvia, né? E a Ronick também vai falar isso na Guerra dos Lugares. Né? Então, muitos documentos são criados, digamos, nesses agentes financeiros internacionais, né? Como facilitador, adotando essas políticas que permitam o mercado habitacional ou as políticas urbanas funcionar de uma determinada maneira. Mas os organismos internacionais mais abrangentes, como as organizações das Nações Unidas, que têm as agências que permeiam, que os atores da sociedade civil possam estar, aí é um tema mais complexo, né? Porque aí a gente tem que ver a fundo qual esse grau de neutralidade e a quem corresponde. Tá? E aí a gente vai chegar a um tema que eu acho que está bem... bom, está sendo debatido. Agora eu tive um seminário em Montevidéu em abril, né, em que a prefeitura organizou um seminário lá para debater a questão da gentrificação, principalmente, né? E eu acho que esse tema gentrificação, ele tem muita gente que debate ele é um tema que ele não é tranquilo, né? Ele não é um conceito tranquilo, porque ele de alguma forma, ele analisa esses processos de substituição das classes populares pela classe média e alta, né? Parte, né, de Londres, mas ela vai se espalhar no mundo, né? Esse conceito se espalha no mundo, e ele parte de uma
reabilitação de moradia, ou uma regeneração urbana, né, como uma estratégia urbana global. Então, ela vai se espalhando, Smith vai falar isso. E essa ideia, apesar de nascer numa localidade, né, ela vai se visualizando em diversas partes do mundo. Então, Barcelona passa por isso, Paris está passando por isso, Porto Alegre vai passar por isso, passa por isso também. Tá? E essa gentrificação, como é que ela ocorre, ou como é que ela pode ocorrer? Né? E ela pode ocorrer de iniciativas diversas, né? E que não seja só através dessas empresas transnacionais, desses grandes agentes internacionais. Pode ser a partir de localidades ou atores que, por uma boa iniciativa, começam alguma associação, ó, ou algum empreendimento, e que eles, sem querer, vão capitalizar essa gentrificação de uma certa zona. Né? E isso possivelmente poderá passar no quarto distrito. Tá? Por quê? Porque a cultura também não é um elemento neutro. Assim como os organismos internacionais. Então, a Otília Arantes já dizia, né, na cultura como estratégia fatal, né, que os processos de gentrificação têm um reencontro neles entre a cultura e o capital. Né? E a cultura não é um elemento neutro, então, nessas práticas mercadológicas. E sim pode ser decisiva no mundo dos negócios. Né? Então, essa problematização da cultura hoje na cidade, ela é importante. Né? Porque a gente, às vezes, vê uma iniciativa interessante de artistas, né? De pessoas que se reúnem numa certa localidade e que, às vezes, sem querer, essa zona está gentrificando a partir de uma iniciativa local, coletiva, etc. Né? Então, essa é uma questão importante. E aí a gente vem dizer, tá, mas onde é que está a resistência? Né? Onde é que a gente pode pensar resistência? Porque ontem apareceu muito isso, né? Tá, vamos ser pessimistas, estamos num quadro pessimista, mas como é que a gente pode, né, continuar com certas propostas, né? Então, o tema do direito à cidade, eu acho que ele aparece também, né, como uma alternativa ou como uma resistência a esses processos, né? Mas a gente não pode ser ingênuo de dizer, tá, mas onde é que nós vamos atuar? Né? Então, eu acho que é importante essa identificação de atores ou de agentes que estão dentro dessas estruturas para a gente fazer essa correlação de forças. Né? Então, existe hoje uma tensão, ou mesmo no projeto Quarto Distrito está havendo uma tensão, né, na disputa entre essa relação da democratização dos usos dos espaços públicos, né, e como o ativismo urbano, né, ele pode ser importante, né, para, como o Lefebvre falava, ou Harvey também, Cidades Rebeldes, né, ele coloca em evidência essa exclusão, ou seja, ele ilumina de alguma forma, né, esse espaço que está sofrendo um certo tipo de gentrificação ou financiarização, né? Então, só o ativismo urbano em si só ele é importante. Né? Então, por exemplo, ontem se falou aqui das ocupações, né? A ocupação é um tipo de resistência importante. Não só aqui para Porto Alegre, para o mundo. Né? Estão ocorrendo ocupações em zonas centrais em diversas cidades. Né? E como é que a gente pode trabalhar, né? A cidade como pensamento único, o planejamento estratégico apareceu com força. Né? E eu estava lendo assim, o último relatório do Estado das Cidades do Mundo, da ONU, né? O que foi apresentado em 2016 na Conferência do Habitat, né? Que um dos pontos importantes que eles tratam no relatório do Estado das Cidades é como planejar a cidade. E o planejamento estratégico ele aparece com força nesse relatório do Estado da Cidade. Então, o planejamento estratégico, ele tem essa, né, aí na Cidade do Pensamento Único, ele vai falar, está ligado a essa ideia da iniciativa privada e das empresas transformando a cidade em mercadoria, né, mas nos organismos internacionais ele aparece tranquilo, ele aparece como neutro. Né? E aí, por exemplo, no Brasil,
essa força, em algumas cidades, teve resistência do planejamento estratégico. Né? Não entrou aqui na América Latina, teve uma onda, né, de cidades, planejamento estratégico. Isso aqui, então, hoje, né, estão sendo apresentadas algumas experiências do planejamento conflitual. Né? O Weiner teve aqui mesmo na universidade apresentando um pouco de uma experiência sobre isso, né, sobre planejamento conflitual, se contrapondo, então, essa ideia do planejamento estratégico. A ideia do planejamento estratégico, ela não é nova, né? Mas ela é uma questão que se repete, porque a gente, mesmo vendo que ela teve força na década de 90, no relatório do Estado das Cidades do Mundo, recentemente, aparece nos documentos da ONU como um dos projetos, né, importantes. Bom, eu não vou... Muitos de vocês conhecem, né, esse conceito do direito à cidade, mas eu acho que é importante a gente sempre trazer, né, ele como um direito coletivo, né, como um suporte social das forças políticas e, principalmente, eu acho que é muito importante, quando a gente está falando nessa disputa da cidade, da financiarização versus o direito à cidade, a gente resgatar, que eu acho que é uma questão importante que aparece nas relações internacionais, mas também aparece aqui, que é reivindicar o direito à cidade, que é reivindicar, como Harvey fala, algum tipo de poder configurador sobre esses processos de urbanização, que é exatamente isso. Quem manda, quem está dentro do organismo internacional, quem está fazendo essa nova agenda urbana, quem são esses agentes que estão atuando. E quem reivindica, ou quem pode reivindicar essas alianças para a gente estabelecer esse certo poder configurador. Né? Então, eu já estou terminando, né? Só como a título de conclusão, eu trouxe, assim, algumas questões para a gente problematizar aqui nessa questão multiscalar, né? Porque eu acho que a gente trabalha cidade, mas a gente, muitas vezes, é difícil identificar quem está atuando e quem, no cenário global, está atuando nessa cidade. Então, pensar a questão de escala, né? E pensar a questão da globalização e internacionalização é bem importante, né? Eu acho que é um elemento central para a gente pensar qualquer bairro da cidade onde ele está perpassando. O quarto distrito, né? Ele tem é um dos alvos da parceria público-privado, né? Então, muitas forças estão atuando ali dentro, né? Então, por exemplo, a Fundação Rockefeller falou que Porto Alegre é cidade resiliente, né, dentro dessa rede de cidades resilientes, e identificando Porto Alegre como quarto distrito, sendo o território de experimentação, né, desse projeto da Fundação Rockefeller. Por outro lado, também tem essa ideia da economia criativa, que aparece no quarto distrito com grande força, né, principalmente floresta. E uma questão interessante, né, que eu tive recentemente no LAS em Barcelona, e eu tive numa agenda lá com a prefeitura, porque o 22@ foi muito... Foi, de alguma forma, um modelo, né, para o quarto distrito. Né? E nesse governo recente da Ada Colau, eles fizeram um processo participativo, né, que se chamava Repensando 22@. E aí apareceu alguns entraves, né, nesse processo participativo, porque, claro, passou por altos e baixos, né, essa zona de Barcelona, ou seja, ela teve uma financiarização bem grande, construção de hotéis, né, muitos hotéis, não sabendo, Barcelona, né, se tornou uma cidade turística, incontrolavelmente turística. E é interessante, porque essa zona ela tem uma proximidade com o quarto distrito, porque o quarto distrito não é homogêneo a gente falar em quarto distrito. Né? A gente pode falar de Floresta, Navegantes, Maitá, e a gente está falando de territórios completamente diferentes. Então, o Floresta está muito perto do Moinhos do Vento. Assim como uma parte
dessa zona de Barcelona está muito perto da cidade olímpica. Né? Então, ela pode ser totalmente contaminada por essa elitização, pela gentrificação. Né? Então, não é a mesma zona. Eu acho, né, claro, a gente escolheu Floresta aí como caso, né, dentro do quarto distrito, porque a gente não pegou o quarto distrito, mas para analisar essa relação entre os atores, né, do olhar dos atores. Só que a gente vê que essa é uma zona que ela parece que está sendo, né, apertada ali por outros bairros, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar, né? E ver que atores estão atuando ali, e a gente tem sempre a tendência a analisar mais aqueles que são os nossos pares, né? E ver que empresas estão atuando ali também, né? Que empresas transnacionais, empresas nacionais, agentes imobiliários estão atuando nessa zona, né? Uma outra questão a gente pensar é o papel regulador do Estado com participação, que eu acho que nós não estamos nesse momento. Né? Mas aqui já se falou também no observatório, né? Se apresentou alguns dados sobre essa volta dos conselhos. Né? Então, como é que a gente vai atuar na volta dos conselhos? Né? Pensando a cidade, né? Pensando esse lugar de resistência, né? Pensando o lugar de resistência dentro dos canais institucionais de participação que estão no momento crítico. Né? Outra questão é a formação de redes para incidir nesses processos nacionais e internacionais. Né? Porque assim como a gente tinha falado que existe essas resistências ou redes solidárias, né? A gente sabe, por exemplo, que dentro da UN Habitat existem fóruns paralelos, né, como impulsionados pelo RIC, Habitat International Coalition, ou pela Aliança Internacional dos Habitantes. Então, existem diversas outras maneiras de criar esses lugares paralelos de resistência. Né? E, por último, problematizar, eu acho que foi um pouco o que eu tracei aqui, essa questão dos projetos internacionais com apoio dos organismos internacionais, né? Que é problematizar qual o papel destes organismos e como é que eles atuam na cidade. Né? Acho que seria um pouco isso. Agradecer.